Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Professor George passando por aqui hoje para conversar com vocês a respeito de medicina legal para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Estamos de volta com as gravações aí, vamos trazer novidades e hoje eu trouxe um assunto extremamente importante. É uma aula teoricamente fácil, mas quando cai esse tipo de questão, nós não podemos perder pontos com esse tipo de questão, tá certo? Eu trouxe um assunto hoje que nós vamos abordar, que é os documentos médicos legais, tá certo? Nós vamos bater um papo sobre esses documentos. Posteriormente, nós vamos ter uma aula de questões para poder reforçar o assunto. Isso é importante. Quando a pessoa está estudando para concurso, não basta só assistir as videoaulas, tem que fazer as questões para poder reforçar, porque na hora das questões ali que você vai errar, que você vai firmar o seu conhecimento. Tá ok? Então, eu vou conversar com vocês hoje sobre esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é George Roncalli, eu sou investigador de polícia aqui na Polícia Civil de Minas Gerais, já estou há um tempo aí na segurança pública, já fui soldado da Polícia Militar do Ceará, já fui concursado também do IBGE, e hoje estou investigador de polícia. Já trabalhei em várias delegacias, inclusive na delegacia de homicídios, que esse tipo de documento a gente se depara, né, em alguns inquéritos policiais. Nós vamos ver os documentos que eu vou apresentar aqui para vocês, principalmente quando trata de morte, lesão corporal. Esses documentos eles estão presentes nesses inquéritos policiais. Então, assim, a gente já tem uma certa bagagem, estou com mais de 15 anos na segurança pública e vou compartilhar com vocês aqui um pouco dessa experiência, desses documentos, porque se na sua prova vier cobrando, na prova, de acordo com o último edital, foram trazidas, na verdade, 10 questões de medicina legal. E vem se repetindo nesse formato. Se for a FUMAR, que a gente não sabe como vai ser a banca que vai ser escolhida para o concurso. Mas tudo indica que sim, é bem conservador a Polícia Civil nesses concursos e vem se repetindo esse formato de prova com 10 questões de medicina legal. E tem que fazer as 10 questões. Se não fizer, pelo menos 8 tem que acertar. Porque o certame está cada vez mais apertado. Então nós não podemos perder questões, né, fáceis, bobas ali. Então tem que estudar bastante, resolver questões para poder solucionar as dúvidas. Então, se você, né, o Vale Concurso está aqui com todo o curso gravado, curso para vocês, né, no link na descrição aqui embaixo, você entra em contato com o suporte do pessoal, conversa com eles aí, que eles vão te ajudar nessa preparação. Nós estamos aqui para ajudar você nessa preparação, para se tornar um policial civil, para se tornar meu colega de trabalho. Então, dessa forma, nós vamos fazendo os vídeos aqui, trazendo as dicas das provas, né? Não basta só as dicas, tem que estudar, tem um material de apoio e o Vale Concurso está aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, sem mais firulas, já me apresentei, nós vamos começar aqui então dicas da PCMG, hoje trazendo aqui para vocês então documentos médicos legais. Eu vou fazendo uma transição aqui, vou entrar, colocar o slide para vocês verem o material, volto, retorno e dou essa explicação, tá certo? Então nós vamos aqui, eu vou trazer o material para vocês aqui, beleza? Vamos lá então, vamos iniciar aqui. Pessoal, o primeiro documento que eu trouxe aqui para vocês é um documento que chama de notificação, tá certo, pessoal? Professor, o que seria essa notificação? Essa notificação, pessoal, ela é um documento teoricamente muito fácil, porque elas são comunicações que os médicos têm que fazer, são notificações compulsórias. O que seria isso? Os médicos, eles estão obrigados, o quê? Obrigados a fazer esse tipo de comunicação ao governo. Por quê? Normalmente são doenças infecto-contagiosas. Professor, só doenças infecto-contagiosas? Por exemplo, hepatite B, hepatite C? Não. HIV? Não são somente esses tipos de doenças. Mas nós temos um rol de doenças ali que nós temos que os médicos lá têm que comunicar às autoridades competentes. E aí eu trouxe para vocês aqui para mostrar para vocês como que funciona lá. Feitas pelo médico às autoridades competentes acerca de determinado fato profissional. Por exemplo, aí, vamos seguindo aí, doenças infecto-contagiosas, acidentes de trabalho também está nesse rol, tá certo? Então, acidentes de trabalho
tem que ser comunicado. Morte encefálica, trouxe até o número da lei para vocês, quem quiser dar uma olhada, é a morte encefálica, lei 13.931 de 2019, tá certo? Que trouxe também indícios ou confirmação de violência contra a mulher. Ou seja, chegou ali uma mulher que foi vítima de violência doméstica, o médico tem 24 horas para poder comunicar à autoridade policial. Tá certo? Então ele vai fazer um atendimento ali e ele percebe que aquela mulher foi vítima de agressão. Ele percebe que aquela mulher ali foi vítima, né, de uma violência doméstica. Então ele tem que comunicar, de acordo com a lei 13.931 de 2019, ela é recente aí, pessoal. Né? Recente assim, digo, não é novidade de ontem, mas já está aí funcionando. Então tem que comunicar a autoridade policial, o delegado de polícia, no caso, a respeito dessa violência doméstica, para uma possível abertura de inquérito policial, tá certo? Então é muito fácil, a notificação é um documento, né? O médico ele faz a comunicação desse tipo de doença para o governo fazer as suas estatísticas, ter isso aí, ou mesmo abertura de inquérito policial. Então, qual que é a palavrinha mágica que você vai declarar assim? Por exemplo, notificação, você lembra? Comunicações compulsórias. Voltando, olha aí, então, palavrinha mágica, documentos médicos legais, você vai lembrar de que? Notificações compulsórias. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí que vocês têm que entender desse. Vamos passar para o próximo documento, pessoal. Qual seria o próximo documento? É o documento mais simples que tem dentro dos documentos médicos legais, que é o atestado. Tranquilo? Então, o atestado, o que seria um atestado? O atestado, a gente convive com ele, então a gente sabe disso, né? É um documento muito simples, é um documento particular de declaração pura e simples de um fato médico verídico e suas possíveis consequências, normalmente feito a pedido do paciente ou responsáveis, tranquilo? Então é isso aí, ó. O atestado é aquele quando você vai numa consulta, ele é um documento bem simples, né? A pessoa tá doente, tá isso, então ele é um documento bem simples, atestando então ali é uma declaração daquilo que foi feito ali no consultório com o médico, tá certo? Só que nós temos aqui, quanto ao atestado, nós temos duas classificações. E é aí que as bancas gostam de entrar, aí que vem a pegadinha. Mas a aluna aqui do Vale Concurso, a aluna do professor George, não vai perder questão por causa disso. Já deixei aqui tudo mastigado, bem simples para vocês entenderem como que funciona essa classificação. Vamos lá? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês, olha. Quanto à finalidade, então, eu vou colocar aqui, nós temos duas, tá certo? Nós temos quanto ao conteúdo, a classificação dos atestados, nós temos quanto à finalidade, que está aqui nesse slide, e agora nesse slide outro aqui, nós estamos quanto ao conteúdo, tranquilo? Vamos aqui então quanto à finalidade. Vou explicar para vocês aqui, olha, quanto à finalidade, eles podem ser de três maneiras, de três espécies. Eles podem ser administrativo, quando serve ao interesse do serviço público ou do servidor. Como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa ela necessita desse atestado porque ela vai se aposentar. Ela precisa desse documento para poder anexar lá no processo que ela está pedindo para poder a aposentadoria dela, por exemplo. Então, ela vai, se consulta com o médico e pega esse atestado que é denominado de atestado o quê? Administrativo. Beleza? Então, vamos lá. O próximo é o atestado judiciário. Esse aqui, propriamente dito, ele é um documento médico legal, tá certo? O judiciário ele é por solicitação da administração da justiça, né, ou do juiz. Esse aqui em si é o documento médico legal que a gente que cobra na nossa prova. Se vier falando, né, se pedir, né, a divisão quanto à finalidade, quanto ao conteúdo, você tem que saber aqui no caso as três espécies. Mas o documento médico legal judiciário em si ele é o documento médico legal, tá certo? Então, porque ele é o juiz, está com dúvida, ele pergunta, ele manda um quesito, né, lá para o médico responder aquela dúvida dele, tá certo? O juiz emite aquele ali, uma autoridade vai pedir o médico para responder aquela questão ali. E por fim, nós temos aqui, quanto à finalidade,
o atestado oficioso, porque ele é um atestado de interesse particular. Também não é muito importante, basta você saber que eles que têm essa classificação quanto à finalidade se divide aí em 3 espécies, tá ok? Vamos passar agora para o quanto ao conteúdo, ainda dentro do atestado, tranquilo? Então nós temos aí quanto ao atestado, vamos passar aí então agora quanto ao conteúdo. Beleza, nós temos aqui então 4 espécies quanto ao conteúdo. Eles podem ser idôneo, ele pode ser gracioso, ele pode ser imprudente e ele pode ser um atestado falso. Beleza? Que nós vamos até ver o crime aí que está aí no rodapé do slide. Tranquilo, pessoal? O que é um atestado idôneo? Pessoal, o nome já diz, né? O atestado idôneo é aquele atestado honesto, aquele atestado verdadeiro, ele é probo, verdadeiro, ele é um atestado ético. É aquele que o médico faz, né? Respeitando todos os requisitos ali do atestado. Então não tem segredo. Esse atestado é muito simples. Nós temos em seguida o atestado gracioso. O que seria esse atestado gracioso? Pessoal, o atestado gracioso é aquele atestado ou complacente ou de favor. Por quê? Esse aí é aquela pessoa que tem uma amizade com o médico e tal, e ele pede aquele atestado ali, entendeu? A pessoa dá aquele atestado em razão de um favor que ele vai fazer à pessoa, tá certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, assim, a pessoa, ela chega lá, ela está doente, não é, a diferença é essa, ele não é um atestado falso, a pessoa está doente, ela vai, se consulta, vai até o posto, e é uma quinta-feira, por exemplo, e ela é amigo do médico, do posto ali e tal, e ela poderia, o médico, ela está doente para poder, ela poderia trabalhar na sexta-feira. Mas em virtude dessa amizade, desse, né, vamos dizer assim, desse favor que esse médico fala, já é quinta-feira, o cara está doente, e ele pede, doutor, me dá um atestado de quinta e sexta aí para eu poder voltar tranquilo, né, vou descansar o sábado, domingo e volto a trabalhar na segunda-feira. Ou seja, não é um atestado falso, a pessoa está doente, mas o médico, né, sendo complacente, fazendo um favor ao paciente, ele aumenta aquele atestado, ele colocando ali 2 dias, colocando quinta, sexta, porque a pessoa fala que não trabalha sábado e domingo, para retornar à segunda-feira, tá certo? Então, esse aí é o atestado gracioso. Depois, nós temos o atestado imprudente, tá certo? Que é o descuidado, intempestivo, sem o exame físico. O exame físico, ele é antiético. O que é isso aí? A pessoa, o médico, atesta, faz um atestado lá que a pessoa tem que se afastar devido, vamos colocar, a problemas do coração, hipertensão, sem ter acesso aos exames preliminares da pessoa. Então, esse aí é um atestado imprudente. Pode ser que venha a se confirmar, mas é um atestado imprudente. Ele não teve acesso àquelas informações para poder afirmar aquilo que está no atestado, tá certo? E por último, pessoal, nós temos aqui o atestado falso, que normalmente quando cobra, se for cobrar, eles gostam de cobrar esse aqui. Por quê? Porque esse aí tem o crime lá do Código Penal, tá certo? É o atestado falso ou inidôneo, é um atestado antiético. Por quê? Tá lá o artigo 302 do Código Penal e ele fala lá, artigo 302, dar o médico no exercício da profissão atestado falso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, tá certo? Então, pessoal, esse aqui que normalmente as bancas gostam de cobrar, porque o atestado do artigo 302 é o atestado falso. Esse aqui realmente, pessoal, ele é o atestado quando a pessoa atesta, o médico atesta ali, que dá um atestado, e se vier a ser, né, de forma que, vamos dizer assim, comercial, entendeu? Aí tem essa previsão no Código Penal do atestado falso. Porque aí o atestado realmente, porque não é um atestado ali, a falsidade ela é ideológica. Porque o atestado, a pessoa que emite o atestado, ela pode emitir. Estou falando no caso aqui de um médico emitir um atestado. Ele pode emitir o atestado, sim, mas o conteúdo desse atestado que é falso, tá certo? Ele coloca lá que a pessoa está com uma doença e, na verdade, ela não está. Então, o conteúdo desse atestado, que ele não é uma falsidade material,
O que é isso, professor? Qual a diferença? A falsidade material é quando o documento em si é falso. Por exemplo, a pessoa que atestou, o papel, tudo, o carimbo que está ali, o documento em si tem que passar por perícia e esse documento ele é falso, é uma falsidade material. Agora, nesse caso aqui, o médico atestar uma coisa que não existe, que é falsa, aí é uma falsidade ideológica, ou seja, o conteúdo desse atestado que é falso, entendeu? O papel, o carimbo ali, tudo é verdadeiro, tá certo? Então isso aí é só uma dica para vocês, não vai cobrar isso, mas é só para vocês entenderem as diferenças desses que pode acontecer, tá certo? Então, esse aí nós terminamos então a respeito do atestado, beleza? Vamos passar agora para outra espécie de documento médico legal. Essa aqui as bancas amam, essa aqui, né, é a cereja do bolo. Quando vem cobrando alguma coisinha aqui, uma questão possivelmente pode estar nessa aqui que fala sobre o relatório. Tranquilo. Então vamos lá falar sobre o relatório. O relatório é um documento médico legal, é uma descrição minuciosa de uma perícia médica, a fim de responder à autoridade policial ou judiciária. Pessoal, o que é isso aí? Vamos lá. Quando uma empresa que você trabalha aí pede para você um relatório, o que é isso? Relatório, você vai fazer uma descrição do que você está vendo, do que você está percebendo, de um balancete, de uma coisa, não é isso? Então é fácil de memorizar, não decora, não entenda o conceito. Vamos lá, relatório, então, é uma descrição minuciosa de uma perícia médica a fim de responder à autoridade policial ou judiciária. O juiz ou o delegado de polícia perguntou ali e o perito vai responder aqueles quesitos ali. E ele pode ser de duas espécies, pessoal. Olha aí no slide. Pode ser através de um laudo e pode ser através de um auto. Aqui que eles gostam de cobrar. Presta atenção, marca um asterisco aí, ó. O que é quando o laudo? Pessoal, o laudo é quando o próprio perito produz esse documento. O perito, então, após as diligências, após ele chegar ao local, por exemplo, local de crime, ele coletar tudo, então ele vai lá, volta para a delegacia, volta para o setor de perícia e ele vai produzir esse laudo. Ele produz esse laudo. Agora, nós temos uma outra situação de relatório que é o auto. O auto, ele é ditado do perito normalmente para o escrivão de polícia. Ele é feito está acontecendo aqui aquela diligência, aquela perícia, e ele vai ditando para, normalmente, o escrivão de polícia. É durante, entendeu? Por isso que eu coloquei, um é após e o outro é durante, o auto é durante. Por quê? Vamos imaginar que eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma exumação. Uma exumação, marca lá o delegado de polícia, combina lá, tudo direitinho, está com dúvida a respeito, a pessoa foi enterrada, se essa pessoa, por exemplo, foi envenenada. E gerou essa dúvida, e o delegado de polícia marcou dia, hora, com a equipe lá, né, o pessoal que trabalha lá no cemitério, para poder fazer, né, a abertura da cova, o escrivão de polícia, o perito, o delegado, testemunhas, todo mundo para poder acompanhar aquela exumação. Depois, né, o corpo de bombeiros, quem for responsável lá, vai fazer aquela abertura da cova e o perito, né, que vai entrar lá dentro do buraco, literalmente vai entrar lá, vai começar e vai retirar as peças, já tiver em decomposição, tiver só ossada, vai coletar, né, vai coletar aqueles vestígios que estiverem ali para poder levar até o setor de perícia, para poder ser feita a perícia competente. E ele vai ditando ao escrivão de polícia. Foi encontrado isso, aquilo, ele tira foto nessas características, tá entendendo? Então essa aí é o auto. A diferença é simples assim. O laudo, ele é produzido pelo próprio perito, e o auto, ele é ditado. Beleza? Então é essa aí a diferença que nós temos aí do relatório. Pessoal, o relatório, ele é dividido em 8 partes, tá certo? Nós temos algumas divergências, por isso que eu coloquei uma interrogação aí, que o relatório, ele é dividido em 7 ou 8 partes. Mas você vai analisar de acordo com o que você vai olhar lá na sua prova, né? Porque o direito não é matemática. Então, assim, eu trouxe essa informação complementar para vocês, e aí vocês, quando chegarem na hora da prova lá, vocês vão analisar e ver essa questão, se está cobrando 7 partes, 8 partes, você vai analisar isso na hora da questão que cobrar, tá certo? Vamos lá. Então, eu coloquei para vocês aqui 8 partes, e vou falar delas para vocês. O relatório, então, ele é dividido em quê? Em preâmbulo. Preâmbulo é a primeira parte. O que é preâmbulo? É a parte onde os peritos declaram suas identificações,
títulos, residências, data, hora, na cidade de Ipatinga, no dia tal, no mês tal, na hora tal. Então, assim, esse é o preâmbulo, né, gente? O nome já fala, vamos tentar entender. Preâmbulo, tá lá em cima. Vai ser essas informações iniciais. Depois, pessoal, nós temos os quesitos. São as perguntas. O que é quesito, gente? Quesito é pergunta. Vão ser as perguntas formuladas pela autoridade judiciária, que é o juiz ou o delegado de polícia, pela promotoria ou pelos advogados das partes, né? Que vão ser aquelas perguntas que vão ser sanadas ali no relatório, tá bom? Depois, pessoal, nós temos o histórico. O histórico ou comemorativo, ele vai ser o registro dos fatos, tá certo? Vai contar ali o que foi os fatos ali que aconteceram. Depois, pessoal, nós temos aqui a parte principal. Eu coloquei até destacado aí a descrição. O que é essa descrição? Eu coloquei aí, ó, a descrição é o visum e repertum. O que é isso aí, pessoal? É o ver e repetir, tá certo? E essa é a parte mais importante do relatório. Então, se perguntar qual a parte mais importante do documento relatório, é a descrição, é o visum e repertum. O que é isso? Ver e repetir. Tudo que você viu lá na cena, você vai ter que repetir aqui no relatório, tá certo? E isso aí eu já trouxe uma outra informação para vocês aí, que é essa aí que a banca gosta. É a maior casca de banana que tem nessas questões. Que ela gosta de colocar, que essa aí é a diferença quando nós vemos um outro documento que é o parecer, que ele não tem descrição. O parecer ele tem discussão e eles trocam isso, tá certo? Então as bancas adoram trocar isso. Eles falam que o relatório ele tem no caso, o parecer, ele tem essa descrição, ele não tem, ele tem somente essa discussão, tá certo? Então pega essa dica para não errar. É isso aí que eu tô falando com você, essa questãozinha aí, a pessoa não pode perder ponto nisso aí. Tá sendo falado aqui, resolve exercícios para não ter complicação, tá certo? Então aqui também, a próxima fase do relatório, nós temos a discussão. A discussão é a análise cuidadosa dos fatos. Tá certo? Então ali é onde vai discutir todo o relatório. Por fim, nós temos ali, né? Quase por fim, nós temos a conclusão. A conclusão é o fechamento, né, pessoal? A conclusão aqui, ela é o sumário de todos os elementos objetivos observados ali e discutidos pelo perito. É o fechamento ali do relatório. E essa aí que eu trouxe para vocês, que é a data e nós temos por fim também a resposta aos quesitos, né, que são as respostas formuladas lá pela autoridade, né, policial ou judiciária. E por fim, lá embaixo, nós temos a data e a assinatura. O que é isso aí, pessoal? Alguns autores não consideram essa data e assinatura como, né, parte do relatório. Mas eu já vi questão cobrando e vi, né, um colega nosso aí perdendo questão, porque na parte lá colocar fazem partes, né, do relatório tal. E tinha uma opção, né, tinha uma que não era, exceto. E tinha lá data e hora, ou seja, ele estava considerando data e hora como parte do relatório. E uma outra que não tinha nada a ver. Então você vai ter que analisar o que a questão está pedindo. Não é unânime, mas eu levaria para minha prova essa informação de data e assinatura, tá ok? Do documento médico legal, tá ok? Então, essa aí, vamos passar aqui para o parecer. Pessoal, o parecer, ele é uma outra espécie de documento médico legal. O que é o parecer, professor? É a resposta escrita de autoridade médica, de comissão, de profissionais, de sociedade científica, a consulta formulada com o intuito de esclarecer questões de interesse jurídico, tá certo? E o que seria isso, pessoal? Vamos imaginar, você trabalha numa grande empresa e o seu chefe fala assim, faz um parecer para mim, ou consulta um grande... Vamos imaginar, autor sobre determinado assunto, eu quero ter um parecer. Quando eu vou me consultar com um médico, por exemplo, o especialista, o que eu quero dele? Eu quero o parecer dele, eu quero a opinião dele sobre aquele determinado assunto. Ou seja, é uma opinião mais requintada sobre aquele assunto, entendeu? É o parecer realmente da pessoa, tranquilo?
E aí, então, no parecer, é aí que eu trouxe para você, o parecer não possui descrição. As bancas adoram fazer, como eu já disse, essa troca. Ela tem discussão, mas não tem descrição. Essa descrição aqui, ela pertence ao outro documento médico legal, né, que é o relatório que nós vimos anteriormente. No parecer, não há necessidade de exame direto, ou seja, você não faz direto sobre o corpo de delito, tá certo? O que permite que seja feito em cima de documentos, não é ali, vai ser feito posterior. São, portanto, opiniões estribadas na literatura. O parecer, ele é uma discussão médico-legal de determinado caso em andamento, embasado em literatura, não havendo sempre a necessidade de entrevista direta com o periciado. Entenderam? Então foi isso que eu quis dizer. Por exemplo, já está em andamento o inquérito policial e é necessário um parecer de uma pessoa renomada, está tendo uma dúvida sobre aquele determinado assunto. Ou seja, a pessoa vai pegar o inquérito policial ou em cima de literatura e ela vai fazer um parecer sobre aquele determinado assunto, sem necessidade de estar sobre a bancada, sobre o exame ali, sobre os vestígios, o exame de corpo de delito direto. Vai ser um corpo de delito, vai ser um exame indireto, somente através daqueles documentos que estão à disposição ali, tá certo? Então esse aí é o parecer, fácil também se você entender o que é o conceito aí do parecer, tá certo? Nós vamos agora, pessoal, para a declaração de óbito. Declaração de óbito, pessoal, é um documento, né, que normalmente está ali dentro dos inquéritos de homicídio, tá certo? Então a gente vê lá, o médico vai atestar o óbito, né, daquela pessoa. E a declaração é expedida por médico que quebra o vínculo jurídico, tá certo? Então ali nós temos o vínculo jurídico da pessoa, né? Ela é quebrado naquele momento com a morte, tá certo? E nós temos duas situações que nós temos que observar quando nós falamos de declaração de óbito. Nós temos, né, os SVOs. O que é isso aí, pessoal? É aquela salinha que fica lá dentro do hospital, né, que vai atestar o óbito das pessoas, tá certo? E quando que o SVO, ele vai ser verificação de óbito, ele vai ser acionado, tá certo? Ele vai ser acionado, por exemplo, naquelas causas naturais. A pessoa já estava ali, né, causas naturais por idade, ou a pessoa já estava ali, né, vamos supor, fazendo um tratamento oncológico no hospital e ela veio a falecer, estado terminal ali. Então o SVO, ele já vai fazer ali dentro do hospital, o pessoal ali já vai dar a declaração de óbito daquele paciente, porque é uma morte natural. Essa morte ela não precisa passar pelo IML, tranquilo? Agora, já o IML, pessoal, no IML nós temos três situações. Quando um corpo vai para o IML, quando nós temos morte violenta, tá vendo aí? Quando nós temos aí uma morte violenta, por exemplo, clássico, né? O homicídio. Quando nós temos aí uma pessoa não identificada, por exemplo, achou um corpo em estado avançado de decomposição, né? Ou achou uma pessoa lá morta e tem que se identificar essa pessoa. Parentes vão ter que fazer esse reconhecimento lá no Instituto Médico Legal. Então isso aí vai ter que comparecer também ao IML. E nós vamos ter também a morte suspeita. Essa morte suspeita aí, a pessoa foi encontrada, uma pessoa, vamos dizer assim, de 40 e poucos anos, ela foi encontrada, né, morta dentro de casa. E aí? Pode ser um infarto? Pode ser um envenenamento? Sim, pode. Pode ser a morte natural? Também. Mas o IML isso vai ter que passar por uma necrópsia para poder atestar, né? Vai ter que fazer esse documento lá para poder averiguar essa situação. Tá certo? Pessoal, nós temos ainda um outro documento que se chama prontuário. Pessoal, o que é o prontuário? O prontuário, ele é o registro feito pelo médico dos comemorativos do paciente. É a anamnese, grava essa palavrinha. Quando falar de prontuário, pessoal, está falando de anamnese, comportamento histórico do paciente em resposta ao tratamento dispensado. Está lá internado no hospital, então você tem o seu prontuário. E é um direito, né, do paciente ter acesso a esse prontuário, caso ele deseje, tá certo? Então, o prontuário é isso aí, são os registros, né, do comportamento dele, as respostas que ele teve através lá dos medicamentos que foi ministrado a ele estando ali aos cuidados
daquele tratamento naquele hospital, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final. Falamos aí de vários documentos médicos legais. É uma matéria fácil, é uma matéria simples. Nós citei para vocês as pegadinhas que as bancas adoram colocar ali para vocês quando trata-se desse assunto. Não podemos perder ponto quando se trata de documentos médicos legais, tá certo? Então, estamos aí à disposição com vocês, para vocês aí. O Vale Concurso ajudando vocês aí, trazendo essas dicas. E vamos para cima, né, pessoal? Forte abraço aí para vocês. Até mais. Valeu!